Todo mundo já sabe que em Hora de Aventura nós temos mais dúvidas do que respostas. Afinal, de todos os desenhos que eu já trouxe aqui, Hora de Aventura sem dúvidas é um dos mais misteriosos, seja por uma lenda oculta ou até mesmo realidades paralelas. Esse desenho consegue ser bem estranho e bizarro ao mesmo tempo. Porém, de todos os episódios, teve um que me chamou a atenção recentemente. Nele tem um acontecimento bem misterioso que poucas pessoas conseguiram responder ao longo do tempo. Algo que vai além da nossa compreensão. E só assistindo diversas vezes que eu consegui chegar a uma conclusão. Eu estou falando de Purroi, no episódio 16 da quinta temporada. Nele, o Finn vai parar em uma dimensão paralela, do Reino dos Travesseiros. Mas antes de te explicar essa teoria e te contar a real intenção desse episódio, você precisa entender o que de fato acontece nele. O episódio começa com Finn e Jake construindo uma base de travesseiros para se proteger de uma chuva de canivetes, o que não é muito surpresa no universo de Hora de Aventura. Essa chuva de canivetes vai ser importante no final do vídeo. O Finn está desanimado por causa que ele contou uma piada à Princesa de Fogo, porém ela não riu, e ele com todo o seu drama mete essa. É que eu tô pensando na Princesa Fogo. Eu contei uma piada pra ela outro dia e ela não riu nem nada. Eu acho que acabou tudo, Jake. Foi isso? O Jake acaba metendo uma frase filosófica, dizendo ao Finn que mesmo que gostamos de algo, não podemos nos apegar a ele. Ele até joga sua caneca preferida pela janela. O Finn, por sua vez, não entende, como já é o esperado. O Finn decide entrar na base de travesseiros para dar uma relaxada na mente. Ele pega sua espada demoníaca e entra. Mas, quando ele entra, ele nota que o local que ele está parece bem maior do que deveria ser. Mais à frente, ele encontra uma luz e vai em direção a ela, quando ele se depara em um mundo repleto de almofadas. Ele decide dizer ao Jake, porém quando ele se vira, ele nota que a porta por onde ele havia saído sumiu. Ele decide seguir para explorar o local, quando se depara com um dragão feito de lençol. Logo ele acaba com ele, e tem a atenção do povo do reino, inclusive do rei. Mais tarde, eles decidem dar uma festa de boas-vindas para o Finn. Ele se senta atrás de uma pilha de travesseiros tristes, pois ele está com saudade dos seus amigos e da sua namorada. Porém, do nada, aparece uma moça que se chama Rosalina, a filha do rei. Ela pergunta se ele gostaria de dançar, porém o Finn diz que tem namorada. Ela fala pra ele que não tem problema nenhum, afinal é só uma dança. Rapaz, essa Rosalina aí tá talarica demais, hein? Ele aceita e vão dançar. E diz para o rei que precisa encontrar o portal do qual veio para voltar para o seu mundo. O rei diz que fará o possível para que ele encontre. Lá no mundo do Finn, o Jake recupera sua caneca que ele havia jogado fora, e se pergunta o que o Finn deve estar fazendo, quando do nada nos deparamos com isso. O que é isso? Um bando de travesseiros doentes. Papai, nós somos os seus filhos. Sim, o Finn acabou de meter no travesseiro. É, eu sei, que parada estranha, não é mesmo? Mas não me surpreende, afinal é Hora de Aventura, né? O que me deixa mais intrigado é que o Finn vira um Viking bombado e barbudo, o que já me leva a crer que se passaram muitos anos desde a chegada dele, junto com o fato dele já ter até filhos. O rei do nada aparece e diz ao Finn que alguns pesquisadores finalmente relataram sobre a suposta porta que ele havia mencionado quando chegou. O Finn vai até um tal de oráculo, em cima das montanhas com sua família, e dá pra perceber que ele já está bem velho. Seus filhos, que por sinal também já estão bem grandes, perguntam pra ele se ele finalmente conseguiu achar a suposta porta. Ele diz que sim, porém o Finn se lembra do que o Jake havia dito para ele antes de ir para este mundo. Você tá se enrolando nos seus problemas imaginários. Fica com sua esposa nova. Você já conhece ela há mais tempo do que todos nós. Você nem sabe que eu existo mesmo. E eu tenho certeza de que eu não sou assim. Então ele decide que irá ficar com a sua nova família. Muito mais tempo se passa, e o Finn já está até de cama, sem forças. Parece que já havia passado tempo demais desde a sua chegada. O Finn começa a perder a sua consciência, e chegando na parte mais estranha de todo o episódio. Ele do nada se encontra com um Golbe. Para quem não sabe, o Golbe é basicamente uma força cósmica de tudo, que é um caos e a destruição. É basicamente como se ele fosse o fim de tudo. Guarde bem essa informação que vai ser necessária. Quando do nada o Finn simplesmente sai de dentro da base de travesseiros, como se nada tivesse mudado desde que ele partiu, ou como se o tempo lá não tivesse sido alterado. E o mais estranho é que o Jake pergunta se ele já está melhor. E aí, parceiro? Você já tá melhorzinho? Hã? Eu não sei não. Eu tive
O sonho mais louco da minha vida, cara. Ele ainda parece confuso, mas diz que parece que teve um sonho bem doido. Até que a Princesa de Fogo liga para ele dizendo que só havia entendido a piada agora e que achou ela muito engraçada. O Jake pergunta para ele sobre o sonho que ele teve. Só que o mais curioso é que o Finn não se lembra de nada, absolutamente nada. Mas e o seu sonho? Que sonho? O sonho que você ia contar, meu amigo? Hã? Há um segundo! O sonho que você teve no Forte de Travesseiro. E assim termina esse episódio, sem explicações, só dúvidas no ar. O que aconteceu com o Finn? Porque nada mudou desde que ele partiu. Como ele voltou a ser jovem, o que aconteceu com a sua família, e o principal, porque ele não lembra de nada. Se prepara que agora eu vou responder todas essas perguntas para você. A teoria desse episódio vem basicamente de um dos fenômenos mais estranhos e ignorados de Hora de Aventura, a chuva de canivetes. Esse evento só aparece 2 vezes no desenho, no episódio por Roy e em Sonho de Dia Chuvoso. Mas o que quase ninguém percebe é que essa tempestade marcou um ponto de virada nas 2 histórias. No episódio Sonho de Dia Chuvoso, Jake usa a imaginação para moldar a realidade, criando cenários absurdos dentro da sua própria mente. Mas em Purroy, o que acontece é bem diferente. O Finn entra num mundo feito de travesseiros, e lá ele vive uma vida inteira. Casa, tem filhos, envelhece e até vai de F. Só que tem algo estranho nesse mundo para ser uma mera imaginação. Ele tem tempo real, consequências e até mesmo a presença da morte. Não parece nem um pouco com a imaginação. É como se fosse sim um mundo real, porém um pouco mais profundo. E aí entra mais um indício nessa história, os famosos buracos de minhoca. No episódio do Lich, o personagem Boco, que é praticamente uma enciclopédia interdimensional ambulante, revela que existe sim possibilidade de viajar através de portais e ligações entre dimensões. A sala do tempo é uma dimensão única que existe fora do tempo. Ela produz as ondas temporais que são conhecidas nas outras dimensões. Algumas têm ligações permanentes que permitem viagens entre si. Outras são ligadas formando buracos de minhoca e outras podem fazer ligações artificiais com portais mágicos abertos por itens de grande poder. Algumas delas são fixas e outras se conectam por curtos períodos de tempo, e algumas só se abrem com itens mágicos de grande poder. Mas o detalhe mais importante é que algumas dessas conexões surgem naturalmente, através de eventos sobrenaturais ou climáticos como tempestades. Agora tudo se conecta. E se a tempestade de canivetes for um desses eventos? E se ela não for só uma metáfora sombria ou um recurso visual para dar impacto no episódio? Pensa comigo, no momento exato em que ela começa, o Finn entra no Forte de Travesseiros e é sugado para aquele mundo. Agora eu te pergunto, será que foi coincidência? Ou a tempestade abriu um buraco de minhoca que levou o Finn para uma realidade paralela onde o tempo passa diferente? Porque lá dentro, os dias passam em segundos. 1 hora no mundo real pode equivaler a décadas dentro daquela dimensão. E é aí que a teoria fica ainda mais insana, porque agora entra o Golby. O Golby é o caos absoluto, a destruição pura. Ele representa o fim inevitável de todas as coisas. Ele não tem forma definida, não fala, não segue lógica, ele apenas consome universos. Ele só aparece quando algo de fato está chegando ao colapso total. E adivinha quem aparece no momento em que o Finn vai de F, naquele mundo de travesseiros? Sim, o Golby. Isso significa que aquela dimensão era sim real. Talvez instável, ou até mesmo artificial, mas era real o suficiente para o Golby se manifestar quando ela chegou ao fim. Finn não viu só a morte, ele viu o fim de um universo inteiro, e com isso testemunhou a chegada do próprio Golby. A tempestade de canivetes foi só o começo. O portal se abriu, o tempo se distorceu e o universo chegou ao colapso. E o Golby estava lá esse tempo todo. Como sempre está quando tudo acaba. Não é à toa que o Finn não se lembra de nada quando volta. Afinal, quando o Golby remove algo da realidade, tudo que tinha ligação com aquilo é esquecido no espaço-tempo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal. Da Viseira na voz, tamo junto, é nóis!